Chegou o grande dia, torcedor colorado, Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E nesse vídeo a gente traz o nosso pré-jogo, com as escalações, com todo o ambiente da grande decisão. E eu vou mostrar um pouco do que está sendo falado aqui no Rio de Janeiro sobre a partida. O melhor pré-jogo que você pode ter, com todos os detalhes, onde o jogo vai passar, tudo nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Se não tem registro ainda, no primeiro comentário fixado você encontra meu link, entra nele e consegue fazer o teu registro bem rápido por lá para dar uma brincada, tá? Dá uma conferida nas melhores odds. E tem outros jogos também para tu palpitar. Bom, gente, é dia de decisão. Eu tô aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, onde a gente está hospedado, bem próximo da concentração do Inter. E eu tô agora do lado aqui. Esse aqui, por exemplo, para quem lembra, esteve aqui, eu estava aqui na semifinal de 2023 contra o Fluminense. Foi por aqui que os jogadores entraram. Ontem, na grande festa que aconteceu aqui, foi do outro lado do Hotel Hilton Copacabana, a concentração do Inter aqui no Rio de Janeiro, cerca de 20 minutos do estádio do Maracanã. E dia de decisão, o Inter quer pelo menos voltar vivo para Porto Alegre para o jogo de volta no próximo meio de semana, na próxima quarta no Beira-Rio, às 9h30 da noite. Vai abrir a venda de ingressos, vai ser um Beira-Rio lotado no jogo de volta, assim como será aqui no Maracanã, tá? Inclusive ingressos esgotados para a torcida do Flamengo e para a torcida do Internacional. Do lado do Flamengo, 67 mil ingressos vendidos. Vai ser um território hostil, o Maracanã completamente abarrotado para o jogo contra o Internacional. Mas o Inter não estará sozinho. 2 mil colorados são esperados, ingressos também esgotados para a torcida do Internacional aqui no Maracanã, tá? A gente viu um grande movimento ontem na chegada do Internacional, uma bela festa, ruas de fogo por parte do torcedor do Inter. E a gente tá vendo também nessas últimas horas Copacabana, principalmente aqui ao lado da concentração do Inter, lotada de colorados. Muitos colorados circulando, no hotel da concentração do Inter também, mas é um ambiente de muita concentração por parte do Internacional, tá? Ontem, quando a gente citou essa festa das ruas de fogo, 300 colorados estavam aqui no hotel da concentração do Inter, e pelo que eu posso relatar, e pelo que eu conversei com um dirigente, pelo menos, do Inter aqui no hotel do Inter no Rio de Janeiro, em Copacabana, é um ambiente de total concentração. Os jogadores, obviamente, ficaram impressionados com a festa da torcida ontem na chegada, de certa forma até não esperavam, e eu quero mostrar um pouco aqui dos jornais do Rio de Janeiro falando sobre essa decisão. Eu estou mostrando aqui o jornal O Dia, que é um dos principais jornais do Rio de Janeiro, tem aqui destacando a vitória do Fluminense, claro, ontem que ganhou na Sul-Americana fora de casa, mas aqui o Flamengo, ó, com casa cheia, Mengão encara hoje o Inter. Rubro-negro de Pedro tem duelo com o time gaúcho às 9h30 da noite no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, mostrando o Pedro que será titular na partida de logo mais. E abrindo aqui o caderno de esportes e vendo o que estão falando sobre a partida, tá? Tá aqui, ó, Léo Pereira apresentando, zagueiro titular do Flamengo, e dizendo o seguinte, ó: é momento de lutar pela quarta glória eterna. O Flamengo em busca do tetracampeonato da Libertadores, tá? E aqui falando bastante sobre o jogo, também fala sobre a situação do Bruno Henrique, né, atacante do Flamengo, que é réu por estelionato, aquela situação envolvendo casas de apostas esportivas, enfim, um caso bem lamentável, mas eu tenho outros jornais para mostrar aqui para vocês, tá? Eu quero mostrar agora aqui o Globo, que também é um dos principais jornais aqui do Rio de Janeiro. Sequência colorada, em busca de boa largada nas oitavas da Libertadores, Flamengo inicia maratona de 3 jogos contra o Inter. O Flamengo pega o Inter hoje, pega o Inter no final de semana lá em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, e depois o jogo de volta no estádio Beira-Rio. Eles também destacam aqui a presença do Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que voltou depois de um período, não de férias, né, mas esteve fora dos holofotes aqui no Rio de Janeiro. Ele mora aqui no Rio agora, veio para o Rio e vai estar no Maracanã hoje, o técnico da seleção brasileira, acompanhando o jogo entre Inter e Flamengo. E tem também aqui um outro que é um dos principais jornais do Rio de Janeiro, que é o Extra, tá? O Extra também mostrando aqui
sobre a partida, uma foto do Wesley com o Léo Ortiz no duelo válido pelo Brasileirão, né, que terminou 1-1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e diz o seguinte, ó: Flamengo inicia a sequência de jogos contra o Internacional. Hoje o duelo pelas oitavas do torneio continental. E assim, bota a escalação do Inter, fala do Ancelotti, fala aqui da inscrição dos novos reforços do Flamengo, Jorginho, Saul, Emerson Royal, Samulino e o Carrascal, todos eles estarão à disposição do Felipe Luiz para o jogo. Aqui está o Carrascal, colombiano, né, que veio do futebol russo para o Flamengo. Destaca o de Arrascaeta, que está fora do jogo por suspensão, volta no jogo de volta lá no estádio Beira-Rio no próximo meio de semana, e destaca muito o momento do Flamengo e esse jogo contra o Internacional, mas sem olhar tanto o viés do Inter. E eu até ouvi de uma pessoa do Inter aqui na Concentração Colorada em tom de brincadeira: é bom que nem falem da gente, eu gosto assim. E daí é do jogo, né? O Inter tá tentando se apegar no que dá para esse jogo de hoje contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, tá? Em relação ao Internacional que chegou ontem, tá? 23 jogadores relacionados para a partida, são eles os goleiros Rocher e Antony, Vitão, Juninho, Vitor Gabriel e Cleiton Sampaio, os zagueiros, os laterais Alan Benítez, Bernabé e Brian Aguirre, os volantes Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodrigues, Richard, Luiz Otávio e Ronaldo, os meias Alan Patrick e Bruno Tabata, e os atacantes Borré, Valência, Ricardo Matias, Vitinho, Wesley e Gustavo Prado. 23 jogadores relacionados pelo técnico Roger Machado, lembrando que estão fora Mercado por uma lesão na panturrilha direita, Carboneiro por uma lesão na coxa esquerda, o goleiro Ivan, reserva, terceiro reserva por uma artroscopia no joelho, o Bruno Gomes e o Luca Drummond, que ainda estão na fase de recuperação da cirurgia que os dois passaram, o Bruno Gomes no início do ano, o Luca Drummond ainda no final do ano passado, no joelho, tá? Em relação ao time do Inter, pode ter uma grande surpresa, mas eu ainda vou trabalhar com o que a gente tem, que é Tabata no time titular, tá? Provável Inter tem Rocher no gol, Brian Aguirre na lateral direita, voltando, né? Foi poupado pelo Roger no jogo contra o Bragantino, entrou no final da partida. Vitão e Juninho a dupla de zaga, e o Bernabé fechando o sistema defensivo na lateral esquerda. Thiago Maia o primeiro volante, Alan Rodrigues o segundo, Tabata, Alan Patrick e Wesley, e na frente Ricardo Matias, esse o provável Inter, com uma possibilidade de entrar mais um volante. Pode ser ou o Richard, e aí o Thiago Maia de segundo e o Alan Rodrigues pelo lado direito, ou o Bruno Henrique, para ter o Thiago Maia de primeiro, Bruno Henrique de segundo e o Alan Rodrigues liberado pelo lado direito. É a única possibilidade de grande mudança e surpresa no time do Inter para hoje, tá? Em relação ao time do Flamengo, tá? Existem dúvidas na equipe do Felipe Luiz. Tem uma briga na lateral direita entre o Varela, Guilherme Varela, lateral de seleção uruguaia, e o Emerson Royal, que é jogador de Tottenham, Milan, e que chegou agora ao Flamengo. E no meio de campo, quem vai jogar ao lado do volante Jorginho? A dúvida está entre o Alain, base do Internacional, passou pelo Galo, agora no Flamengo, e o garoto Everton Araújo. Provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira à zaga e o Alexandro na esquerda. Alain ou Everton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo. Plata, Samulino e Pedro, o time do Flamengo para logo mais. Lembrando, de Arrascaeta está suspenso, Pulgar tem uma lesão lá do Super Mundial no pé direito, De La Cruz uma lesão no joelho esquerdo e o Danilo na coxa. Lembrando, o Wesley, lateral direito, foi para Roma, e o Gerson para o Zenit. Também são grandes nomes que o Flamengo perdeu nas últimas semanas, tá? Vamos lá, em relação à arbitragem, vai ser o jogo apitado por Dario Herrera, da Argentina, auxiliado pelo Gabriel Chad, da Argentina também, Facundo Rodrigues, e no VAR, também da Argentina, Hernan Mastrangelo. Tá? Vai ser o quarteto de arbitragem que vem da Argentina para esse jogo hoje do Internacional contra a equipe do Flamengo. Já destaquei também a questão do Ancelotti, né? O Ancelotti vai estar aí, técnico da seleção brasileira, desde as últimas horas está aqui no Rio de Janeiro e vai acompanhar o jogo hoje no Maracanã. E quero mostrar para vocês o uniforme que o Inter entrará em campo, né? Camiseta branca, calções vermelhos e meiões brancos, e o Flamengo naquele rubro-negro tradicional para o duelo de logo mais 9h30 no Maracanã. No momento que eu tô gravando, ainda tô na concentração do Inter, daqui a pouco vou almoçar e já vamos abrir a Super Jornada Colorada KTO no canal do Baldaço, direto do Maracanã, por volta das 5 horas da tarde, tá? Em relação à transmissão, o jogo vai passar no Disney Plus, que é ali o streaming, mas também é o streaming que puxa da ESPN, né? Então o jogo vai passar na ESPN, Disney Plus no streaming, e também a TV Globo vai transmitir o jogo, inclusive para você que está aí em Porto Alegre ou em todo o Brasil, tá certo?
Deixa aqui o teu palpite pro jogo de logo mais e não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até depois do jogo.